Olá, amigos, bem-vindos de volta. Hoje é quarta-feira, meio da semana. A espinha da semana foi quebrada. Antes de começar o vídeo, preciso fazer algumas correções. Recebi um e-mail de um de vocês, um dos espectadores, dizendo que cometi um grande erro no meu vídeo anterior. E para deixar claro, esse foi o vídeo em que o drone FPV, um drone de fibra óptica, voou pela base Victory perto de Bagdá. Eu afirmei que era uma base americana. Bem, era uma base americana. Aqui está o vídeo, você pode ver. Mas em 2011, as forças dos Estados Unidos transferiram para as forças iraquianas, para o governo iraquiano, e agora os americanos não têm mais nenhuma ligação com essa base. E pelo que parece, essa base supostamente também foi abandonada pelas forças iraquianas. Então não é mais uma base americana e pode também ter sido abandonada pelos iraquianos. Obrigado por apontar isso. Então isso não era um FPV voando por uma base americana. Ainda assim, isso pode acontecer. E eu ficaria muito interessado em saber o que as bases dos Estados Unidos poderiam fazer contra drones de fibra óptica. Mas vamos começar, meus amigos, e começamos com um tema muito polêmico, especialmente do meu país, Estônia. Russos em Narva, que é a cidade fronteiriça da Estônia, estonianos, russos ou russos, como você quiser chamá-los, eles estão se divertindo com seu próprio grupinho no Telegram chamado Narva. República Popular, que é muito semelhante à República Popular de Luhansk e Donetsk, e muito parecida com o que aconteceu com a Crimeia. É assim que a Rússia opera. Eles criam essas pequenas células nas áreas orientais dos países fronteiriços que formam suas próprias comunidades e compartilham as bandeiras, músicas e a retórica de que deveriam ser uma república popular separada que então a Rússia vem salvar. É assim que Putin opera. Esse é o legado que a União Soviética deixou para trás. Essa população russa estrangeira que não fala o idioma local, seja estoniano, letão, lituano, polonês, finlandês, embora não tanto o finlandês. Os russos nunca conseguiram importar mais russos para a Finlândia porque perderam a Guerra de Inverno, mas essa é a tática deles. E agora surgiu a República Popular de Narova. Eles têm a bandeira, têm o hino e têm o grupinho no Telegram. E foi isso que aconteceu com Donetsk e Luhansk, e 10 anos depois Putin invadiu. Claro, a guerra começou em 2014. Todo mundo está falando sobre isso agora. E como é o meu país, é muito sério. Se acontecer alguma coisa lá, sou eu quem recebe a ligação, sou eu quem vai para a guerra. É assim que funciona. Todo mundo seria convocado. Eles compartilham memes, vídeos, fotos e afirmam que a República Popular de Narva deveria ter seu próprio território e ser separada da Estônia. É um estado separatista que eles querem criar. Avançando alguns anos, Putin sente que precisa salvar esses russos que vivem na Estônia e que estão sendo perseguidos pelo governo estoniano, que não permite que eles tenham seu próprio país, assim como aconteceu em Donetsk e Luhansk. De repente, os estonianos bombardeiam crianças da República Popular de Narva. Sim, essa foi basicamente a retórica que eles usaram na Ucrânia em 2014 e em 2022 e todos nós sabemos como isso terminou. Então, estou aqui para dizer que a Copa Estoniana, que é a Polícia de Defesa ou Polícia Interna, são os responsáveis por monitorar esse tipo de atividade. Eles os observam bem de perto. E, se necessário, alguns desses caras que estão liderando esses grupos ou essa retórica serão escoltados para fora da Estônia, para o lado russo. Capo faz isso frequentemente e de forma eficaz. Eles só tiram uma foto na fronteira e dizem: "Tchau, não queremos você aqui". Isso é algo que a Ucrânia não fez antes de 2014, mas isso é algo que fazemos regularmente. Nós os mandamos embora desse jeito. Você é uma ameaça para a Estônia. Tchau, tchau, mas estou aqui para te informar que esse tipo de coisa está acontecendo no meu país agora, e isso é novidade. Isso veio à tona há cerca de 2 semanas. Então, não é algo que vem acontecendo há anos, mas está acontecendo agora, o que significa que os russos estão focando em nós. Continuando nesse assunto, a Estônia está liderando uma proposta no Parlamento da União Europeia. Vários países da União Europeia sugerem negar o acesso ao espaço Schengen, que basicamente é o acesso aos países da União Europeia, para combatentes russos atuais e antigos. A iniciativa foi enviada à Comissão Europeia e ao Conselho da União Europeia. E neste momento ela é liderada pela Estônia e apoiada pela Lituânia, Finlândia, Polônia, Alemanha, Romênia, Letônia e Suécia.
Claro que não queremos esses caras em nossos países. Você gostaria de alguém que matou muitas pessoas na linha de frente na Ucrânia, que cometeu crimes de guerra? Você gostaria dessa pessoa em seu país? Eu acho que não. Nós não os queremos. Continuando no assunto da Estônia, bem, finalmente chegamos a algumas explosões e exportação de liberdade, porque muito perto da fronteira da Estônia, na verdade, a 32 quilômetros da fronteira estoniana. E posso dizer a autoproclamada República Popular de Narva? Isso é uma piada. Não leve a sério, por favor. É a 76ª Divisão de Assalto Aerotransportada da Rússia, a base deles, certo? Bem, explodiu. Essa é a parte boa. A liberdade foi exportada para lá. Na verdade, não sabemos se foi a Ucrânia ou os russos fumando descuidadamente, já que todos sabem que eles gostam disso. Tudo o que sabemos é que o mapa da NASA, que mostra incêndios ao redor do mundo, registrou um incêndio enorme no depósito de munições deles, então não existe mais. É bonito, é impressionante, virou um bom depósito de munições, ou seja, agora é só um buraco, mas pegou fogo. E isso fica assim a 32 quilômetros da Estônia e 48 quilômetros da Letônia. Olha como é perto da gente. Aliás, esses caras da 76ª Brigada de Assalto Aerotransportada estão lá por nós, pela Estônia, pela Letônia. Eles foram posicionados lá por causa dos nossos países. Não existe outro motivo para eles estarem lá. Eles estão todos acabados. Eles foram enviados para Hostomel nos primeiros dias da invasão em grande escala. Esses caras dessa base, todos sabemos o que aconteceu com eles. Eles já viraram carne moída faz uns 4 anos. Meus amigos, algo estranho está acontecendo no extremo oriente russo. As autoridades locais declararam emergência de raiva para as vacas. E eles estão matando as vacas. Eles não consultam os fazendeiros, apenas entram, matam e queimam as vacas em Novosibirsk Oblast. Mas o problema é que eles fizeram uma exceção para as grandes fazendas, fazendas enormes, não para as pequenas que vão à falência imediatamente depois disso. Então são as grandes fazendas usando seu poder para fazer lobby junto aos governos locais e autoridades com subornos, porque é a Rússia. Para criar um estado monopolista, eliminando todas as pequenas fazendas, matando todas as vacas delas, alegando que é raiva. Esse tipo de coisa só acontece na Rússia. O que eles fazem é basicamente entrar na sua fazenda, atirar em todas as suas vacas, levá-las, queimá-las, você vai à falência e as grandes fazendas assumem o mercado. Isso acontece agora em Novosibirsk Oblast, Rússia. As autoridades ordenaram o abate forçado do gado para evitar a propagação, levando à destruição de centenas de animais, e isso ainda está acontecendo. Mas as grandes fazendas foram poupadas disso. Por quê? Se fosse mesmo raiva, as grandes fazendas também seriam alvo, mas acredito que elas fazem lobby e pagam muito aos políticos locais. E como é na Rússia, você pode simplesmente fazer isso sem que ninguém perceba. Não tenho certeza se posso mostrar esse vídeo para você. Estou tentando fazer isso. Mas aqui você pode ver centenas de vacas, simplesmente deitadas no campo. Isso é insano, como eles estão fazendo isso. Acho que tem tanta coisa maluca acontecendo na Rússia que as pessoas nem percebem isso. Em Moscou e São Petersburgo. Eles realmente não ligam, já que é Novosibirsk, e eles podem fazer isso lá. Essas grandes fazendas de vacas em Novosibirsk, eles vão ganhar muito dinheiro. Quando eles controlam todos os mercados, expulsando todas as pequenas fazendas, e aliás, essas pequenas fazendas alimentam famílias, o que essas famílias vão fazer sem seu sustento, como esses caras, por exemplo? Eles protestam enviando carta contra Putin, como sempre fazem na Rússia. Se não gosta, faça o mesmo. Escreva uma carta para o Putin. É sempre isso que eles fazem, eles recorrem ao czar. Bem, o objetivo aqui é que, pelas grandes empresas, as pequenas fazendas não tenham mais renda nessas áreas rurais. O que os homens fazem? A única opção deles é entrar no exército que dará o dinheiro. Então esse é o objetivo disso, eu acho, monopolizar o negócio de cabras em Novosibirsk e todos os outros que trabalhavam para as pequenas fazendas ou que tinham algumas das vacas. Eles vão para o exército porque não há outra forma de ganhar dinheiro nessas áreas rurais de Novosibirsk. Vamos de Novosibirsk para Moscou, a capital da Rússia, onde já faz 2 dias que a Ucrânia envia enxames e mais enxames de drones. E vimos como Putin reagiu, porque ele reagiu.
porque já faz dias, se não semanas, que não há acesso à internet em Moscou e São Petersburgo em algumas áreas específicas. E não é só a internet móvel, é também a internet residencial, o cabo, o roteador, a internet. Eles cortam tudo, ligam e desligam para evitar que imagens dos ataques de drones sejam compartilhadas. Pelo segundo dia seguido, enxames de drones ucranianos atacam a região da capital russa. O tráfego aéreo nessa área está severamente interrompido, as redes de telefonia móvel estão fora do ar e os canais do Telegram também. Dizem que até as linhas fixas agora estão parcialmente cortadas. O que vemos nas ruas de Moscou são equipes técnicas de defesa aérea com caminhonetes. Assim como a Ucrânia os utiliza em todos os lugares, a Rússia os usa para derrubar drones ucranianos. Eles estão posicionados ao redor do Kremlin, é claro, para defender o chefe ao redor do Kremlin. Você pode ver caminhonetes com metralhadoras pesadas e esses caras bem ao lado da pista em Mausolov, apenas andando por aí procurando drones para derrubar. Isso mostra que eles estão realmente em cima da pista em Mausolo. Lenin está bem aqui. Eles estão tentando proteger o OG dos drones. Acho engraçado. Eles não querem que você veja isso porque cortaram a internet. O que a Ucrânia está usando são drones FB-1 Firepoint-1, capazes de voar até 1.200 quilômetros. De acordo com relatos da mídia, os drones são lançados de 3 regiões na Ucrânia: Khmelnytsky, Mykolaiv e Chernihiv. Eles voam em pequenos enxames de 8 a 10 unidades, atacando em ondas. Cada drone mede 3,5 metros e pode transportar até 50 quilos de explosivos. Então eles são praticamente como os Shahads ucranianos, né? São baratos e produzidos em massa. E a Ucrânia está enviando eles para a capital russa, que foi cortada da internet, e equipes técnicas de anúncios foram enviadas ao redor do Kremlin. Essa é a história dos meus sonhos, eu adoro isso, fez a minha quarta-feira. Os militares russos afirmam que mais de 200 drones foram enviados para Moscou nesta noite e que eles derrubaram mais de 200 drones. Basicamente que tudo foi abatido. Agora, eu não posso verificar para você de forma alguma se isso é verdade, se 200 foram enviados ou se 200 foram abatidos. Mas sabendo que são os militares russos que afirmam isso, provavelmente uns 50 foram enviados e provavelmente uns 5 foram abatidos. Você nunca pode saber. Relacionado ao corte da internet, há mais restrições não só na internet, mas também nos aplicativos de mensagens que as pessoas podem usar. O Telegram será bloqueado em toda a Rússia a partir de 1º de abril, agora ele está extremamente lento, assim como o YouTube também está muito lento, praticamente não dá para usar. Mas na linha de frente as coisas são muito mais sérias. Existe uma ordem política para que nenhum soldado russo use mais o Telegram. Todos são obrigados a baixar o aplicativo de mensagens controlado pela FSP, administrado pelo Estado, chamado Max. O aplicativo trava o tempo todo, não funciona direito e é como ter a FSP no seu bolso. Basicamente você tem que baixá-lo, é obrigatório. Se acharem o Telegram no seu celular como soldado russo na linha de frente, vão te mandar para uma missão suicida no combate. Então eles estão realmente forçando as tropas a deletarem o Telegram ou as punindo com a morte. Se eles têm e baixam o Max, tudo fica horrível para eles porque o Max não funciona tão bem quanto o Telegram funcionava. E todos os canais, toda a comunicação, toda a logística que foi desenvolvida no Telegram durante esses 4 anos serão deletados. A Ucrânia está aproveitando muito essa situação, que é um caos nas comunicações russas, e eles estão montando ataques em Zaporísia e avançando lentamente. Eles estão concentrando drones lá para romper uma certa pequena área das defesas russas e depois enviando equipes de drones e concentrando drones nos próximos 5 quilômetros. É uma tática excelente e não é coincidência que funcione agora, porque as comunicações russas são um desastre neste momento. Isso não teria funcionado há 1 ano, mas funciona agora. Que fracasso enorme. Era que no Max Messenger controlado pelo FSP, a Crimeia estava listada como Ucrânia. Alguém cometeu esse erro e alguém vai voar pela janela. Eu imagino que eles já corrigiram isso para eles e agora está listado como Rússia. Mas esse é um erro engraçado. E alguém vai ter que aprender a voar ou conhecer o Criador. Aliás,
Uma universidade de Moscou está ameaçando reter os diplomas dos alunos que se recusarem a instalar o Max Messenger, controlado pelo FSP, sem o aplicativo, sem diploma pelo portal do Estado, segundo relatos da mídia russa. Então isso é sério. É uma ordem política muito pesada de Moscou que todos têm que obedecer, desde a linha de frente até as universidades, todo mundo. Toda empresa tem que impor isso aos seus funcionários e se não fizerem isso, haverá punições. Todo mundo tem que usar o Max Messenger para que o FSP possa bisbilhotar qualquer pessoa. É a NKVD da União Soviética voltando direto para a Rússia, porque assim eles podem punir qualquer um. Caso precise afastar alguém da sociedade e enviar para a Ucrânia, tudo o que você precisa fazer é pegar qualquer mensagem fora de contexto do mensageiro Max deles e incriminá-la. E torturá-los um pouco, e eles te dão a assinatura de que são culpados. Foi isso que o NKVD fez. Então eles estão voltando para os anos 50 e 60. Os russos sempre quiseram a União Soviética de volta. Eles eram nostálgicos em relação a isso. Bem, agora eles conseguiram. Eles têm filas enormes, precisam esperar em filas de pão e filas de ônibus, e agora tem o NKVD espionando eles. Em breve, todos eles serão enviados para a linha de frente ou incriminados por crimes que nunca cometeram e serão eles mesmos que darão a assinatura dizendo, sim, eu cometi esse crime. Porque é assim que o governo russo funciona. Agora, meus amigos, vamos dar uma olhada na guerra entre Estados Unidos e Irã. Começamos com os ataques iranianos à base dos Estados Unidos no Bahrein, nível do solo. Fotos em close-up dos danos e destruição generalizados na atividade de apoio dos Estados Unidos no Bahrein. A base, na verdade, se chama Atividade de Apoio Naval. É um nome tão estranho. Não chamaria isso de dano massivo. Há danos nas instalações, mas são reparáveis e não vejo tecnologia militar seriamente afetada. Mas ainda assim isso foi feito por drones Shahed. Então isso poderia ser evitado se as bases dos Estados Unidos tivessem drones interceptadores ucranianos que existem em grande quantidade e são muito baratos. A Ucrânia tem oferecido esses drones. Zelensky pessoalmente tem oferecido equipes de defesa e drones para Donald Trump, mas infelizmente Donald Trump, todos nós sabemos, ele não gosta de Zelensky. E ele disse não, muitas e muitas vezes disse não, dizendo que eles não precisam disso. Mas olhando essas fotos, eu sinto que mais cedo ou mais tarde alguns soldados americanos terão suas vidas em risco. Um desses drones poderia pousar muito perto e tirar a vida de um militar americano. Ninguém quer isso, e os drones interceptadores ucranianos definitivamente poderiam evitar que isso acontecesse. Trump diz, a última pessoa de quem precisamos de ajuda agora é do Zelensky. Ele realmente não gosta do Zelensky. Zelensky já superou isso e sabe como Trump se sente sobre ele. Ainda assim, oferece ajuda quase toda semana. Oferece ajuda para os Estados Unidos e para os países do Golfo, e a ajuda vem na forma de equipes de defesa aérea. Porque a Ucrânia tem a maior experiência do mundo em derrubar drones Shahed. Eles querem e podem compartilhar essa experiência, o que acho incrível, pois poderiam dizer, vocês não nos ajudaram, não vamos ajudar vocês. Mas eles não são assim, os ucranianos não são. Vamos agora viajar para os Emirados Árabes Unidos, onde o Irã está tentando causar tanto caos que isso afetaria os mercados mundiais de petróleo, e infelizmente está funcionando. Aqui você pode ver o Porto de Fujairah nos Emirados Árabes Unidos. Este é o Porto de Fujairah, vamos ver exatamente onde ele fica. Este é o Estreito de Hormuz, este é o Aeroporto Internacional de Dubai, bem do outro lado do Estreito de Hormuz, e ali está o Porto de Fujairah. O Porto de Fujairah tem mais de 350 tanques de óleo, tanques de combustível enormes, então é uma instalação de armazenamento de combustível, instalação de bombeamento de combustível, instalação de exportação, porto de combustível. Ele funciona como uma reserva para o Estreito de Hormuz. Se o estreito fosse fechado, o Porto de Fujairah poderia assumir e direcionar todo o petróleo por ele. Mas agora esse porto também está sendo atingido por drones Shahed. Quero dizer, veja como ele é enorme, e sabendo que o Irã ainda pode produzir e lançar esses drones. Eles podem, dia após dia, atacar esses tanques de combustível, o que cria caos nos mercados de petróleo do mundo. Na Estônia, o litro da gasolina vai custar 2 euros, 2 euros por litro. Eu não sei quanto isso dá por galão. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Estou tentando converter para dólares.
Deve ser algo em torno de 7, 8 dólares por galão. Me corrija se eu estiver errado, mas é realmente caro, muito, muito caro. Já estamos sentindo isso no meu país. Conte também como estão os preços dos combustíveis aí, pois estamos sentindo isso agora. Esse incêndio aqui afeta diretamente o sustento do contribuinte da União Europeia, do contribuinte americano, tenho quase certeza. E esse é o objetivo do Irã, criar esse tipo de tensão no mundo ocidental. Então, haveria interesse em acabar com essa guerra o mais rápido possível. Essa é a única maneira do regime sobreviver e esse é o único objetivo deles. Como sobreviver? Mas os Estados Unidos têm redobrado os esforços. Eles precisam abrir o Estreito de Hormuz o mais rápido possível e, por enquanto, estão recorrendo a ataques aéreos. Por exemplo, os Estados Unidos anunciaram que lançaram várias bombas GBU-70 e 2 avançadas de penetração de 5.000 libras, conhecidas como Bunker Buster, em locais subterrâneos fortificados que continham mísseis antinávio perto do Estreito de Hormuz hoje. Essas bombas que foram lançadas, aliás, não são de algum estoque da era da Guerra Fria. Elas são novas. Elas foram desenvolvidas em 2021 e testadas em 2021. Sim, as versões GD-GBU existem há muito tempo, mas essa específica é moderna. É uma nova que pode penetrar mais fundo e é mais precisa, mais exata e pesa menos. Então faz mais com menos. Vamos ver os testes de 2021, dá uma olhada. Olha quantas camadas, quantos metros de concreto ela penetra. Espera um pouco, olha isso. O que é isso? 7, 8 metros de concreto. Atravessou, ainda passou por mais 1 metro e continuou voando. Isso mostra a capacidade dessa arma. E eles usaram essa específica GBU-72 para atacar esses lançadores de mísseis antinavio em bunkers reforçados perto do Estreito de Hormuz. Vai ser suficiente para abrir o estreito? Não. Aqui você pode ver a imagem de satélite nas instalações navais de Bush Air, no Irã. Só quero mostrar isso para você porque mostra a precisão das bombas Jordam e dos Tomahawks que os Estados Unidos usaram para atacar essas instalações. Olha como essa cratera ficou bem no meio de cada um dos armazéns. É simplesmente lindo de ver. Já vimos 4 anos de guerra russo-ucraniana, a Rússia sendo esse país enorme, você sabe, um exército moderno, não do inferno, mas moderno, com mísseis modernos. Nós não vimos uma precisão assim, uma precisão desse tipo realizada pelos mísseis russos. Balística de cruzeiro. E agora os Estados Unidos nos mostram como deve ser a cratera quando você realmente tem mísseis precisos e funcionais. Isso é uma precisão insana. Foi isso, meus amigos. Estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, se você gosta do canal, inscreva-se nele. E até o meu próximo vídeo. Slavo, Krini e tchau, tchau.